Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante que já voou por vários lugares do Brasil e do mundo. E nessa edição especial, estamos conversando com os autores do nosso programa internacional de Miami. Ontem tivemos a oportunidade de lançar o Profissional da Nova Era, dessa vez em versão em português. E tivemos vários autores aqui em São Paulo. E hoje conversamos com eles um pouquinho sobre como foi toda essa experiência e sobre os próprios projetos que eles já estão engatando aí a todo vapor. Nessa ocasião, estamos conversando um pouquinho com a Bela, então seja muito bem-vinda, Bela. Conta um pouquinho para o pessoal o seu trabalho, se apresenta aqui pra gente. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês. Ontem foi incrível o lançamento. Fazer parte desse projeto para mim foi, como eu falei ontem, na verdade, a realização de muitos sonhos diferentes. Porque eu tenho uma profissão que é na área de saúde pública, né, de desenvolvimento internacional, mas eu também larguei essa parte do meu trabalho, porque era um trabalho muito com a doença, e eu escolhi trabalhar com bem-estar, e aí cada vez mais a palavra bem-estar, o que significa, né, ser saudável, estar vivo, né, ela está evoluindo. E aí também o que significa ser um profissional, o que significa trabalhar, não é separado dessa saúde. Então, o meu trabalho é muito sobre quais são as condições que a gente precisa para ser saudável, quais são as condições para a gente se sentir vivo, né? E não deixar para o lado tudo que são os nossos sonhos. Eu acredito muito que os nossos sonhos são essa comunicação com o divino que a gente tem. Então, tanto no capítulo que eu escrevi, quanto no livro que vai chegar em 3 meses, né, se Deus quiser, essa é a mensagem sempre, né, que os nossos sonhos, e essa vontade de viver é intrinsecamente ela está interligada com, a nossa saúde. Porque a gente acha que a nossa saúde é saúde física, saúde mental, né, e outros componentes, mas na verdade está tudo interligado, né. Quando a gente deixa de respeitar o que vem com aquela, né, assim, aquela paixão, né, a gente acaba adoecendo e vice-versa. Então, eu já vivi isso muito na vida pessoal, aprendi de forma muito dura, né, porque a vida me levou por várias, assim, etapas de entender que a minha saúde física dependia muito, né, de seguir essa essas vontades, esses desejos, esses sonhos que eu tenho. E esses sonhos, na verdade, não são meus, esses sonhos são, como eu percebi, né, através desse projeto de profissional da Nova Era, esses projetos, esses sonhos convergem em um espaço que a gente precisa muito de transformação, espaço que a gente precisa para trazer uma nova era, né. Porque se a gente ficar sonhando os nossos sonhos individualmente, achando que a gente está muito, né, não tem a aptitude ou não tem a força de vontade para realizar esses sonhos, ou que são simplesmente sonhos, a gente vai ficar sempre na mesmice, né. Então esse projeto me ajudou a enxergar o quanto que o poder nos nossos sonhos e esse poder de conexão e ver que, na verdade, todo mundo está sonhando de um mundo diferente, né. A gente não quer o que a gente está vendo, né, nas televisões, né, nas notícias, a gente não quer esse mundo mais, a gente quer um novo mundo. Mas para chegar lá não é esperar alguma coisa mudar ali externamente, é a gente seguir os nossos sonhos. Sim, você trouxe uma palavra, porque eu sou apegada às palavras, Sim. que é o respeito. Muitas pessoas acreditam que para viver sonhos, a gente precisa, né, viver o sucesso, a gente precisa desapegar dos sonhos. Mas é muito o contrário disso. Na verdade, quando você desrespeita os seus sonhos, você desrespeita o seu sucesso. As pessoas Sim. acham que em algum momento da vida você vai chegar na sua jornada e vai ter duas opções: ou você segue seus sonhos ou você vai ter sucesso. E na verdade, basta você seguir em frente que você vai ter os dois. Só que, Sim. como você disse, né, são tantas pessoas no mundo querendo que exista um padrão que às vezes a gente vira ou pra direita ou pra esquerda, sendo que em frente a gente tem tudo aquilo que a gente realmente sonha. E acredito que esse evento que aconteceu, e não só o evento, tudo que ficou envolto disso, né, todo o network, toda a experiência foi também a realização de sonhos para muitas pessoas.
Sim. Para você também foi especial? Você trouxe o que de aprendizado também desse programa? Eh, olha, esse projeto me ajudou a, na verdade, sentir a importância do que eu estou fazendo. Porque antes eu sentia isso dentro de mim, né, e eu fazia as coisas que eu gosto de fazer, que é, deixa eu te explicar um pouquinho. Na verdade, assim, eu sou, especialista em saúde pública internacional, né, trabalhei com instituições internacionais durante muitos anos em controle de doenças, né, e depois eu adquiri muitas outras ferramentas, né, reais de como transformar a nossa saúde, desde assim, nutrição e personal training, né, para o nosso corpo físico, até psicologia, que eu também tenho formação em psicologia, e em várias outras práticas energéticas, enfim, de reiki e outras coisas assim. E aí eu comecei a tentar assim, né, porque o caminho foi muito difícil, então eu tentei trazer isso tudo junto para ajudar as pessoas como eu, que estão sofrendo com algum tipo de problema físico, mental, para encontrar soluções dentro de uma metodologia que eu criei, né, que chama Sensefulness, dentro da minha empresa Embody Wellness. Mas aí o que acontece, esse projeto ficou travado quando, eu saí do Brasil e fui para Miami, e aí eu fiquei muito em função de: "Ah, eu tenho que voltar para o meu trabalho anterior", pra né, assim, aquilo que você falou, para trabalhar com a né, para ter um reconhecimento profissional, para ser reconhecida, né, no mundo profissional, eu preciso voltar para as instituições onde eu trabalhava. E aí o meu projeto seguia como um adendum, né, uma coisa assim: "Ah, eu gosto, mas não é tão importante assim", né. E aí o projeto ajudou a destravar essa crença limitante, né, porque eu entendi que na verdade, né, o fulano tinha o mesmo tipo de sonho, a outra pessoa também, e aí, se a gente levar a sério e respeitar, né, esses sonhos, a gente consegue transformar. Então para mim, isso ajudou a trazer a minha metodologia junto com, o meu canto, junto com as coisas que dança, né, que eu faço, que sempre também achei: "Ah, é um hobby", para trazer isso no palco principal. E ainda está, né, em andamento esse processo, mas eu quero trazer isso tudo para as pessoas entenderem que, na verdade, quando você se conecta com esses talentos que você tem, esses desejos, você desperta a sua vitalidade. Então, a saúde, esses desejos estão totalmente interligados. Então, para mim foi realmente essa integração. Muito bom. Hum. Você trouxe uma questão interessante, que eu até lembrei de um diálogo que eu tive com uma professora minha de balé. Naturalmente, eu não sou muito coordenada. Para quem me conhece, sabe bem disso. E eu falei com ela em uma das nossas aulas uma coisa que é muito verdadeiro. Eu pago pelaquilo que eu não sou boa. E eu cobro por aquilo que eu sou excelente. E as pessoas invertem esse valor. Elas acham que aquilo que elas são boas, como elas já são boas, elas não precisam cobrar, elas não precisam trabalhar com aquilo, porque já traz prazer. E isso é o grande insight que tem que mudar o pensamento das pessoas. Se você é muito bom em uma coisa, se você ama tanto aquela coisa, é exatamente com aquilo que você precisa trabalhar. A Sim. crença que limita muitas pessoas é achar que, nossa, eu sou tão bom nisso que não dá pra eu viver tão feliz assim, fazendo uma coisa que eu realmente amo, porque associam o trabalho a uma coisa pesada, densa, que precisa de um grande esforço. Não quer dizer que você não vai se esforçar fazendo o que você ama. É óbvio que tem várias coisas dentro daquilo que você escolheu que nem sempre você vai gostar. Claro. Mas, obviamente, quando você realmente canaliza toda a sua energia para aquilo que você realmente é bom, você vai entregar aquilo que ninguém mais entrega, porque você associa de uma forma inteira tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tem de experiência para trazer o melhor resultado.
E a gente viu muito disso lá no palco, pessoas cantando, pessoas pintando, pessoas trazendo vários tipos de arte, e eu queria que você contasse um pouquinho também sobre essa experiência de cantar também lá no palco da Universidade da Flórida, porque você se manifesta artisticamente de várias formas, não é? Pelo Sim. dança, pelo canto. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho desse lado artístico também aqui pra gente hoje. Obrigada por né, abrir essa possibilidade de falar disso, porque isso é muito importante para mim. Há muitos anos atrás, quando eu tinha que fazer uma escolha, né, na vida. A gente tem aqueles momentos, né, na vida que você vai para o lado direito, para o lado, né, e aí a vida vai mudar totalmente, né? Ah, mas eu entrei na universidade para estudar ópera. E aí decidi que não seria uma profissão muito séria, né. E aí larguei o lado artístico pensando que, eu sou a pessoa responsável, eu sou a primeira filha, né, tipo, de uma família imigrantes nos Estados Unidos, então tenho responsabilidades. E aí eu optei estudar psicologia, depois eu fiz mestrado em, assim, na melhor escola internacional de economia, de relações, de saúde pública, e aí larguei esse sonho para o lado. E agora, quando eu tô, reencontrando a parte, obviamente eu sempre cantei, né, eu sempre dancei, mas como se fosse nunca foi uma parte integrada minha. E aliás, sempre foi assim nas instituições internacionais, no mundo profissional, eu sempre me sentia um pouco julgada por esse lado, né, tipo: "Ah, a Bela tá ali dançando, a Bela tá aí cantando". E aí, é óbvio, as pessoas, gostam, mas parece que isso não pode fazer parte do mundo profissional. E o Edel, né, e você nos mostraram que, na verdade, ele tem que fazer parte do mundo, profissional, porque, eh, é o que faz a gente vibrar, o que faz a gente, né, sentir vivo. E ao longo desses 20 anos que eu não cantava, né, assim, eu comecei a adoecer, eu comecei a ficar mal, e aí eu percebi essa conexão, tipo, cada vez que eu cantava, dançava, eu sentia essa vitalidade voltando pra mim. Então, nesse momento da minha vida eu decidi, eu não vou deixar essas coisas para trás. Elas vão fazer parte do meu trabalho. E engraçado que agora, não sei se porque o algoritmo, né, também, mas aí aparece um monte de pesquisa que mostra que a dança é a melhor coisa para saúde mental, saúde pública, que o canto, as vibrações, né, curam a gente. Eu não precisava dessa pesquisa para, né, assim, para provar isso para mim. Mas é bom que agora eu acho que eu vou focar nessa integração, que realmente tem prova que essas coisas que a gente faz, que a gente gosta de fazer, são tão importantes, se não mais importantes que aqueles pilares de saúde que a gente já sabe, nutrição, saúde, né, assim, exercício, controle de estresse. Se você pensar como é que a gente controla o estresse? A gente espera até ele chegar, né, naquele burnout, e aí a gente só pensa em eh, como assim, mudar o problema, ao invés de ir lá atrás e fazer as coisas que deixam a gente sentir o prazer, felicidade, para não chegar no burnout, para não chegar no momento, né, que a gente só fica estressado. Então, já isso faz parte da minha metodologia, a palavra prazer é muito importante. E muita gente olha assim: prazer? Que tipo de prazer?". Não, não, é o prazer de viver, gente. A gente esqueceu a importância de sentir essa alegria de vida, né. Então para mim, o canto, né, e a dança, eles representam esse prazer, e esse prazer na verdade, se você olhar no fundo, né, na parte científica, ele desperta aqueles hormônios de bem-estar, ele transforma a sua imunidade, ele traz, né, assim, a renovação da sua pele, ele faz todas as coisas que a gente tenta fazer com cápsulas e pílulas e profissionais, mas de forma muito mais orgânica, muito mais autêntica, né. Hum. Então, ficar naquele palco palestrando e cantando foi uma coisa muito surreal para mim, foi muito assim: "Uau, eu consigo fazer as 2 coisas, eu não preciso me separar", e eu senti uma integração dessas forças, e isso foi muito importante para mim, então, achei. Foi ótimo estar ali de espectadora, e você trouxe na sua fala algo muito interessante também, que a partir do momento que você se permitiu, você não sabe se foi o algoritmo que começou a mostrar coisas pra você,
E eu quero até fazer uma analogia em relação a isso. Nós temos as respostas das perguntas que nós nos fazemos. Sim. E quando você pensa, o algoritmo começa a me mostrar coisas, foi porque você se tornou propensa a isso. Isso é muito simples e factível quando a gente vê ali um Instagram, uma rede social. Mas o universo age da mesma forma. Então, quando a gente procura, a gente está focado naquilo, o universo também traz essas mesmas respostas. É o que eu falo dentro da minha mentoria inscrita da lei da relevância. O que é relevante para você vai se repetir na sua vida. Então, se eu quero escrever sobre uma nova era, eu vou começar a prestar atenção em todas as coisas que me remetem a uma nova era. Por exemplo, se tem alguém grávida, uma grávida na família, parece que todo mundo na rua ficou grávida. Ou se você troca de carro, parece que todo mundo trocou o mesmo carro. Não é porque todo mundo engravidou ou todo mundo trocou de carro. É simplesmente porque você passou a prestar mais atenção. É. Então a gente atrai no sentido não de ficar fazendo força, mas de uma forma natural para nossa vida aquilo que a gente coloca foco. Então, se você toma uma decisão, eu vou realmente ser integrada, eu vou trazer, eu não vou dissociar a Bela que canta da Bela que faz um excelente trabalho profissional, porque eu sou essa pessoa fazendo as duas coisas. E isso é realmente muito enriquecedor. E além de toda essa experiência internacional, profissional, na parte artística também, você também tem uma experiência familiar com a imigração. E eu queria que a gente trouxesse isso para cá, porque como o Edel sempre fala, e é verdade, você fala tão bem em português, que eu acredito que muitas pessoas não sabem efetivamente, pelo seu sotaque, pela fala, que você tem uma outra nacionalidade. E você trouxe também no palco de Miami para nós um pouco sobre essa sua nacionalidade, um pouco das origens, e eu queria que você trouxesse aqui também pra gente. Obrigada. Essa parte realmente também sobre integração, né? Uhum. E é engraçado porque eu nasci na Armênia, né? Na época da União Soviética. E quando esse mundo começou a desmoronar, né? A minha família migrou para os Estados Unidos. Na verdade, primeiro para a Rússia, depois dos Estados Unidos. A gente passou por vários estados, Texas, Califórnia, acabei morando em Washington. Então, e aí depois eu nunca me adaptei bem nos Estados Unidos. Eu sentia que tinha alguma coisa fora ali, né, aliás, que ia me ajudar a sentir mais viva. Porque nos Estados Unidos eu sentia muito essa coisa, né, de o sonho americano, que você sempre pensa na sua meta, mas você jamais alcança essa meta, você não está vivendo o presente momento. E aí foi por acaso, a sincronicidade que me trouxe para o Brasil, né, se olhar assim todos os pontos que me conectaram com essa jornada de chegar até aqui, e eu descobri o lugar que, assim, acho que a minha alma realmente queria experimentar essa vida aqui. Eu passei 10 anos, melhores anos da minha vida aqui no Brasil, e isso me ajudou, assim, a integrar muito e, na verdade, transmutar muito essa karma ancestral que eu estava carregando, que o meu país é muito lindo, é muito rico, muito antigo, né, muito... Vem lá da época da Arca de Noé, né, ainda, então assim, tem muita riqueza, mas ele também a gente carrega junto com isso um peso, né, e esse peso de ancestralidade muitas vezes não deixa a gente sonhar. Então voltando para a conversa que a gente está tendo, né, porque quando a gente carrega né, a gente respeita muito os nossos ancestrais, a gente acha que a gente tem que sofrer junto com eles. E eu cheguei no momento da minha vida que eu não quero mais sofrer, né? Se bem eu canto as músicas muito, tipo, parecido com um fado, né? Assim, Vai ter que cantar aqui pra gente reconhecer. Mas eu fiz uma colaboração, que a minha música, meu álbum também vai sair com um profissional incrível no Brasil, que me ajudou a transmutar, né, e trazer um pouco dessa leveza da música brasileira para as músicas armênias. E aí chegou um momento que eu consegui integrar todas as partes dentro de mim. Então, assim, sou armênia, sou americana também, sou, né, assim, brasileira com certeza de coração. Então, essa riqueza de culturas também me ajuda muitas vezes a entender que tudo é possível,
porque, né, quando você mora em um lugar, você acha que, tipo, as regras são essas, então você não pode sair, né, do seu lugar. Mas quando você percebe que não, ali você pode fazer isso, aqui você não pode, então as regras foram inventadas, a gente que cria essas regras, né? Sim. Isso é o mais interessante de ter a experiência internacional. O podcast inicialmente ele chamava Fala Coruja, porque eu gosto de falar, como vocês podem perceber. Porém, nós fizemos essa alteração para o Voo Coruja justamente para ser um podcast itinerante, porque nós já gravamos edições em vários lugares fora do Brasil também, e com pessoas diferentes, nacionalidades diferentes também. E essa troca cultural abre a mente, como você falou, Sim, porque as regras sociais são diferentes em cada sociedade. E tem pessoas que vivem uma vida inteira tentando se encaixar em um padrão de uma regra social, sem imaginar que essa regra sequer existe do outro lado do mundo. Então essa exatamente. troca ela é muito rica e eu gosto muito de falar sobre honrar as suas origens também. Então eu sempre faço, fizemos um movimento lá em Miami, fizemos também um movimento Sim, aqui no Brasil e fizemos inclusive em Juiz de Fora com a Feira do Livro. Nós podemos honrar as nossas raízes, mas não precisamos nos prender a elas. São coisas muito exato. diferentes. Honra e prisão são distintas. Um dos grandes erros nossos é confundir essas duas questões. Achar que porque eu honro, eu estou presa nessa realidade. E aí, com Exatamente. essa prisão, você gera um sentimento contrário à honra. Porque você começa a lutar contra as suas próprias raízes. Por quê? Elas estão te aprisionando. Quando você vive no contrário, quando você vive no canal da honra, você faz exatamente isso que você fez. Você pegou as músicas, trouxe toda a honra da sua nação, mas mixou com aquilo que faz ela ser ainda mais bonita, ser mais bela e que faz sentido pra você, que é uma Sim. coisa voltada pra autenticidade. E como tem sido esse processo de trabalhar agora, mergulhar mais na música, na artes, porque agora vem um novo livro aí, vem álbum novo, Sim. vem muitas coisas. Como estão todos esses projetos? Então, essa é a parte que me deixa muito feliz, né, em poder realmente, assim, tirar da prateleira, né, estavam ali com a poeira acumulando, basicamente, o meu livro, o meu álbum. Já faz muitos 6 anos que eu criei né, assim, a maior parte dessas produções, mas aí eu deixei eles para o lado, porque eu foquei no mundo profissional. Então tirar tudo isso, né, desse espaço e jogar para o mundo é o meu momento. Então o que que tá, cozinhando ali, é o meu álbum que vai sair literalmente em poucos dias, que ele chama, In Search of Home, né, em busca da casa, que literalmente foi essa busca, né, da Armênia para encontrar a minha família da alma, né. O meu livro, que é também em inglês, que é Being, Reinventing What It Means to Be Alive and Well, ou seja, ser, o que significa reinventando o que significa ser, né, estar bem e vivo. Então é a história, né, que começou na pandemia, é um pouco da minha, assim, biografia, um memoir, né, que eu escrevi, para compartilhar um pouco, assim, de momentos bem autênticos da minha vida, mas também para criticar o jeito que a gente está vivendo a vida e propor um caminho diferente. Não é uma fórmula, não é a minha metodologia, mas é bem, assim, o exemplo de como eu escolhi transformar a minha vida. Não foram momentos, assim, muito fáceis, mas esse processo de criação, que todos nós temos esse poder de criação divina dentro de nós, e a gente consegue criar esse mundo diferente. Então tem, várias coisas que eu estou muito, feliz em poder compartilhar com o mundo, né, que é esse álbum, o livro, e o meu projeto né, de trazer essa metodologia, essa forma de viver, tanto para os indivíduos quanto para as organizações. Eu estou trabalhando cada vez mais com B2B, né, com empresas para realmente trazer esse ambiente que permita essa felicidade, esse prazer, esse cuidado, né, da nossa parte física, que a gente esquece muitas vezes, deixa em casa e acha que não é importante, só focando nas metas. Então, tem esses 3 projetos que eu estou muito orgulhosa em finalmente trazer para o mundo. Muito bom. E viu, vieram todos juntos para ficarem ainda mais fortes. Mas Exatamente. agora que você deixou o pessoal curioso
sobre o novo álbum. Eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente. Lembrando também, pessoal, que, obviamente, não é ao vivo aqui o nosso podcast. Então, provavelmente, quando vocês vão ter a oportunidade de assisti-lo, o álbum já estará disponível e aí a gente pode compartilhar, inclusive, aqui um pouquinho mais sobre esse álbum para as pessoas conhecerem. Então, Bem. queria deixar você à vontade aí, o podcast, o microfone, tudo é seu, para cantar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é esse álbum e o que ele carrega. Obrigada. Eu vou cantar uma das músicas do álbum, e como já, né, assim, já avisei, é uma música bem triste, todas as nossas músicas são bem tristes, mas quando você ouvir ela no álbum, ela vem com acompanhamento, assim, mais, né, Abrasileirada. abrasileirado. Então não é tão carregado, mas vamos lá. Vamos ver se esse microfone aguenta. Vai, confia. É. Sareri hovin merne, hovin mernem, hovin merne. Im yari boyin merne, boyin merne, boyin merne. Midari yechemtesen, tesnohi urachkin mernen. Midari yechemtesen, tesnohi urachkin mernen. Maravilhoso. Palmas. E palmas aí Obrigada. também. E com toda essa mensagem, através das suas palavras, da sua experiência e agora através do canto também, eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo um conselho, alguma dica e também falar um pouquinho sobre como eles vão conseguir achar o seu livro, como vão conseguir encontrar o álbum. Acredito que a gente vai deixar todas as informações aqui também na descrição desse podcast. Isso a gente deixa embaixo, mas vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, né, YouTube. Eu tenho um canal YouTube onde eu compartilho essas mensagens em cápsulas, que é muita, né, muita informação. E é sempre Embody Wellness, né, o handle. Então é I am, né, como se fosse eu sou o corpo, mas é também de incorporação, embody. Né? Então, I embody wellness. E também o meu nome, que é assim, complicado, mas espero que vocês escrevam o meu sobrenome, é Bella Bablumian, né? Que também é o meu outro canal. E a mensagem que eu queria deixar, né, para vocês que eu deixei recentemente. Eu estava cantando eu tenho a minha professora de canto, que eu voltei a fazer aulas, é professora de ópera da Armênia, e assim, a maioria das estudantes dela são crianças, né, porque geralmente você começa a estudar ali, mas eu voltei a realmente essa conexão com a minha criança interior, e essa criança, essa vontade de fazer as coisas que não fazem sentido, mas que você sente, né? E aí eu estava no palco ali junto com crianças, eles e uma mulher de, né, 40 e poucos anos. Aí eu falei para o público, eu falei, olha, se você não quer estar no meu lugar, né, você tem que seguir os seus sonhos. Então, essa é a mensagem, assim, principal. Se você sente no seu coração que você tem alguma coisa diferente, uma forma diferente de fazer as coisas, não é louco, não é, assim, proibido, é o contrário, é o que o mundo precisa. A gente precisa assim, conectar realmente com aquele desejo mais íntimo nosso, né, mais profundo, que faz a gente despertar de manhã e sentir essa alegria, né, é aquilo que você ouve falar, né, tipo, se você encontra aquilo que você gosta de fazer, você nunca vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida. Então é isso,
encontre essa paixão e segue ela, porque não é só importante para o momento que a gente está vivendo, né? De transformação, mas também para a nossa saúde. Eu realmente acredito que a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual depende muito de seguir os nossos sonhos. Então, essa é a única mensagem, né, que eu quero que você não esqueça daquilo que te faz vibrar. Muito incrível. Falamos muito sobre sonhos aqui, eu espero que tenha incentivado bastante as pessoas. Muito obrigada pela sua participação, seu sim, tanto no nosso programa quanto a sua vinda aqui hoje no nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você, como você sabe que eu gosto sempre de trazer uma reflexão, eu gostaria que você refletisse sobre qual foi a última vez que você tomou uma decisão honrando as suas raízes, mas sem ficar preso a elas. Porque honrar as suas raízes também é ter sucesso, também é ser feliz e é seguir os seus sonhos. Quando você toma uma decisão nessa direção, pode ter certeza que você está no caminho certo. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero no próximo episódio.